Seja muito bem-vinda a essa aula de reprogramação mental. Hoje eu vou te mostrar como desbloquear o que falta para você engravidar. Você já deve estar fazendo de tudo, né? Provavelmente está cuidando aí da sua alimentação, provavelmente tem feito acupuntura, tem tido diversos cuidados médicos para que você possa realizar o seu sonho de ser mãe. Talvez você também seja uma das mulheres que já fez vários tratamentos de fertilidade e ainda não conseguiu realizar esse sonho. Ou está demorando para acontecer, já está aí há mais de um ano tentando e não consegue engravidar. Pois bem, o que será, que dificulta tanto? Você provavelmente já refletiu. Por que mulheres que moram na rua sem condição alguma, teoricamente, de saúde para engravidar, para gestar, engravidam com tanta facilidade? Esses dias eu estava vendo uma propaganda, essas que aparecem de grupos de apoio a populações mais isoladas, especialmente região da África, em que as pessoas passam muita fome, né? E vendo aquilo me chamou a atenção, eu comentei com meu marido, falei, você percebeu? Essas pessoas são subnutridas, elas passam fome e olha a quantidade de filhos que elas têm. Como conseguem engravidar? Enquanto uma outra mulher que come tudo do melhor, tudo indicado pelo nutricionista, pelo nutrólogo, faz atividade física, se cuida, não consegue engravidar. Porque antigamente era tão fácil engravidar, as mulheres tinham mais de 10 filhos e hoje ter apenas um parece tão difícil para a grande maioria. Você já parou para pensar sobre isso? Provavelmente existe um algo a mais. Tem que ter um algo a mais, porque a natureza foi feita para procriar. O nosso corpo, ele é perfeito e ele foi feito para isso. Existe tanto conhecimento hoje, a ciência desenvolveu tanto conhecimento para ajudar a fazer ajustes naquele corpo que tem algo em desequilíbrio neste momento. E aqueles casos em que tenta, não engravida de jeito nenhum, adota uma criança, passado um tempo engravida naturalmente. Será que você já pensou sobre isso? O que será que tem em comum nessas situações? Por que para algumas pessoas é tão fácil e para outras é tão difícil? Eu quero hoje te ajudar a olhar desta forma e te trazer uma resposta, uma possível resposta, que é o que eu tenho visto nesses meus anos de atendimento a mulheres que querem engravidar. Existe sim algo que pode te ajudar. E é isso que eu vou te mostrar hoje, é a reprogramação mental. Deixa eu te contar antes aqui um caso bem interessante que eu estou atendendo atualmente. Essa mulher chegou aqui para buscar a acupuntura como auxílio no tratamento que ela estava já fazendo de fertilidade. Ela vinha tentando engravidar há 4 anos. 4 anos. Passou por todos os processos de inseminação a FIV. E agora ela tinha uma última esperança, ela conseguiu um único embrião. Essa era a única chance e ela tinha ouvido falar que a acupuntura poderia ajudá-la a fortalecer o organismo para conseguir engravidar. E de fato, isso acontece. E a gente começou esse tratamento, mas eu sempre busco a causa raiz daquilo que eu estou tratando. Porque eu entendo que tudo começa aqui dentro. Os meus anos de experiência me mostraram que a gente pode regular o corpo quanto for, mas se não desbloquearmos o que aciona o desequilíbrio no organismo, que está aqui dentro, no cérebro, as chances são menores do que quando você consegue achar a causa raiz e reprogramar. Então fomos fazendo o tratamento e com o passar do tempo ela foi ganhando mais consciência, a ansiedade foi reduzindo, era um ponto importante. Normalmente as mulheres que estão em processo têm muita ansiedade. E ela que chegou querendo em um mês fazer a sua implantação, compreendeu que ia ser mais vantajoso se ela aguardasse aí 3 meses para conseguirmos equilibrar bem o corpo dela e para buscarmos algo mais que podia ter ali dentro. Um dia, nas nossas conversas, ela soltou uma frase do tipo:
eu nunca pensei que eu pudesse engravidar naturalmente. Depois de tanto tempo tentando, né, tantas tentativas e nada, nem penso mais nisso. Aí veio o clique, falei, como assim? Então nós fizemos uma reprogramação mental com essa questão, com essa crença limitante de que ela não era capaz de gestar. Pois bem, passado algum tempo, mais ou menos um mês após esse episódio específico da reprogramação, ela, claro, vinha com os outros cuidados, alimentação baseada nas orientações de nutricionista, procurando praticar atividade física, se conscientizando mais a partir da dietoterapia chinesa também, que é bastante interessante, fazendo acupuntura, cuidando um pouquinho de tudo. Mas, para minha surpresa, ela voltou grávida, naturalmente. Gente, naturalmente, uma pessoa que estava há 4 anos, que tinha quadro de baixa reserva ovariana, várias questões que não a favoreciam, como talvez a idade também, já uma mulher de 40 anos. Enfim, estava totalmente sem esperança, a sua única esperança era aquele único embrião. E depois que ela virou essa chavinha, ressignificou que sim, ela é capaz de gestar, o quanto isso é natural do organismo, e reorganizamos também algumas memórias que ela tinha em relação ao feminino, a relação dela com a mãe. Ela engravidou naturalmente. Hoje, ela inclusive esteve aqui hoje, no dia de hoje, ela está agora com 21 semanas, passando super bem, feliz com o que ela considera um milagre. E que a gente sabe que tem milagres sem dúvidas, mas ainda existe muita coisa que a gente consegue fazer materialmente falando, mas que ainda infelizmente é pouco conhecida como a reprogramação mental. A verdade é que a gente conhece muito pouco do nosso cérebro. E é ele, a torre de comando, ele fica em cima porque ele é a torre de comando de todo esse sistema maravilhoso e perfeito. Para isso, quando a gente vai conhecendo um pouquinho e usando algumas técnicas, tudo muda. Ela é uma das diversas mulheres que eu já tive a honra de poder acompanhar e ver pequenos milagres acontecerem após uma reprogramação mental, após ressignificar o que é gestar, após ressignificar a relação com a sua mãe, com o seu parto, com o seu próprio parto, com o que significa educar. Eu me lembro agora do caso de uma outra paciente, também recente, que veio para ter o segundo filho. A primeira filha ela teve naturalmente, tudo correu bem. Porém, agora, tentando engravidar pela segunda vez, ela encontrou bastante dificuldade, já está há alguns anos tentando, não consegue, e a ideia dela era então ir para um tratamento de fertilidade. Bom, na nossa conversa, ela em algum momento também foi mostrando o que significavam essas coisas que eu acabei de dizer para ela, porque cada um tem o seu próprio mapinha, cada um tem um mapinha individual do que significa gestar, ser mãe, eu sou ou não capaz, eu dou conta ou não, entende? No mapinha mental dela eu identifiquei que para ela educar, ser mãe estava pesado demais. Ela quer muito engravidar de um segundo filho, mas a filha que tem 4 anos hoje dá bastante trabalho para ela. Exige muito, é daquelas crianças que quer ter a mãe grudada o tempo todo, que tem a sonequinha da tarde e acorda chorando, querendo a atenção da mãe, e a mãe se sente sufocada. Agora eu te pergunto, o seu consciente quer engravidar, mas o seu subconsciente tem uma informação registrada de que ser mãe é sufocante. Você acha que esse corpo vai permitir uma nova gestação? Provavelmente não. Porque esse corpo entende que gestar é perigoso, porque vai levá-la a intensificar o que já está difícil de lidar, que é o ser mãe. Tá pesado. E tá pesado porque, olha que interessante,
Conversando com ela, a gente identificou que a primeira gestação dela, o parto, foi bastante complicado, bem fora daquilo que ela havia idealizado. Ela teve muita dificuldade e restrição na amamentação, e isso trazia para ela um sentimento de culpa, que faz com que ela, até agora, com a filha com 4 anos, continue amamentando. Faz com que a filha continue dormindo no quarto dela. E ela não percebia isso. Para ela, estava tudo normal. Mas lá no íntimo, qual era a mensagem? Eu preciso compensar a minha filha de não ter podido amamentá-la de início, de não ter tido parto idealizado. E essa sensação interna de cobrança, que era inconsciente, a fazia até hoje a querer entregar muito além do que ela precisaria entregar para uma menina de 4 anos, gerando uma dependência enorme da filha, o que atrapalha até o desenvolvimento da criança, e gerando uma exigência enorme sobre ela, fazendo com que ela tenha bastante dificuldade de lidar com o dia a dia, se sinta sufocada. Então, como é nesse cenário que vem um segundo filho? Entende? Então, qual é a questão aqui? É a gente identificar qual é esse mapa mental que você tem sobre o que significa gestar, o que significa ser mãe. E o que você tem aí de mapa mental sobre esse tema tem relação com como foi a tua experiência. Como foi a tua gestação quando a sua mãe estava grávida? Como foi o teu parto? Como foi o teu pós-parto? Como é a relação com a tua mãe até hoje? Tudo isso está muito envolvido com o teu mapa mental. E que pode aí nesse meio do caminho ter acontecido coisas assim, simples, mas que te marcaram naquele momento profundamente, porque a gente internaliza a informação com a idade que a gente tem naquele momento. Então, se você sentiu muita ausência da tua mãe porque não pôde te amamentar, por mais que hoje como adulta você compreenda isso, se lá na infância isso foi uma falta muito grande, te marcou profundamente, tá aqui registrado como um trauma. Então a gente tem que observar o seguinte, nesse mapinha mental do que significa ser mãe. O que eu vivi na minha primeira infância e o que isso significou. E depois o que eu construí ao longo da vida de imagem em relação a esse assunto. Porque você pode ter sofrido perdas, por exemplo, perder uma mãe, e isso ter te marcado muito profundamente. Você pode ter vivido abuso, situações que realmente significam para você, nesse seu mapinha pessoal, que gestar não é algo bom para você. Então, o cérebro, ele é assim, ó. Ele tem o consciente, que é onde você tem aí o seu desejo de engravidar. Mas ele tem o subconsciente, que é onde estão guardadas todas, absolutamente todas as memórias, desde a sua fecundação até o seu próprio parto, quando você era um bebê. Todas as informações da sua infância estão registradas. E as informações, especialmente aquelas que a gente vivenciou e que estão associadas a um sentimento muito forte, elas são carimbadas no nosso subconsciente. Agora, olha o detalhe. Qual é a parte do cérebro que opera no seu dia a dia, que determina o teu comportamento, as tuas escolhas e a forma como o seu corpo se comporta? Qual é a parte do cérebro responsável pela forma como o teu corpo se comporta? Não é o consciente, é o subconsciente. Aliás, o subconsciente, ele age 95% do tempo. Quem comanda 95% do seu tempo é o seu subconsciente. Ele determina como você se comporta, ele determina quais são as tuas escolhas, ele determina como o teu corpo se comporta. Se com equilíbrio e saúde ou não. O subconsciente pode criar doenças e desequilíbrios no corpo se a informação ali é de que é algo perigoso. Então, se gestar houver aqui dentro, no subconsciente, alguma informação de que gestar é perigoso, provavelmente o teu corpo não vai permitir que isso aconteça a você.
Por quê? Porque o nosso cérebro, de todos os seres humanos, tem uma única programação básica, que é manter a sobrevivência. Para manter a sobrevivência, o nosso cérebro faz o nosso corpo se comportar como comporta. Para manter a sobrevivência, nós sentimos ansiedade, nós sentimos medo, nós temos dificuldade de lidar com algumas coisas, porque o nosso sistema de alerta é acionado toda vez que algo parece ser perigoso. O lance é que para o subconsciente, a parte que reage a isso tudo é uma parte instintiva que não difere você estar diante de um leão, que é uma ameaça real, ou de você estar diante da possibilidade de gestar, que não é uma ameaça teoricamente. Mas se o significado for de perigo, é uma ameaça. Logo, o seu organismo vai procurar te proteger disso, entende? Mas o que é interessante? Sim, as nossas crenças limitantes, os nossos traumas, eles determinam a forma como o nosso corpo funciona, como nós temos o nosso comportamento, as nossas escolhas. Porém, nós não precisamos ser reféns disso tudo. É possível se libertar. E isso vem através de uma ferramenta chamada reprogramação mental, que permite identificar então qual é esse mapinha, identificar esses traumas, ressignificar, reprogramar esses traumas. E parece mágica, mas não é. É simplesmente um conhecimento profundo de como funciona esse computador chamado cérebro humano. Quando a gente compreende como ele funciona e trabalha a favor para reorganizá-lo, desbloqueia. Seu comportamento muda, a sua visão de mundo muda e a forma como seu corpo se porta muda. Aí os estímulos que você fizer, que são muito importantes, aromaterapia, floral de Bach, acupuntura, dietoterapia chinesa, suplementação, aí funciona. Porque o que estava gerando desequilíbrio foi desbloqueado. Então você desbloqueou, fez ajustes, funciona. É aí que os milagres acontecem. E são muitas histórias. Eu podia passar aqui uma aula inteira só contando para vocês as lindas histórias que eu felizmente posso vivenciar diariamente aqui. Talvez seja interessante eu comentar com vocês uma história minha pessoal. Eu estou gestante nesse momento e não precisei fazer tratamento, mas eu sentia um bloqueio. Tendo este conhecimento, eu me autoanalisava e quando eu comecei a pensar em engravidar, eu percebi que existia alguma coisa ali estranha. Cada vez que eu ia visitar uma amiga na maternidade, meu coração disparava, dava uma falta de ar e eu comecei a perceber aquilo e achar tão estranho. Eu falei, Roberta, tem alguma coisa aí que você precisa olhar. Não tá normal essa reação intensa do corpo numa situação que não tem nada a ver. Pois bem, fui buscando meu autocuidado, né? E identifiquei sim, em mim, no meu mapa mental, uma memória muito negativa em relação ao parto. Eu passei por um parto bastante difícil e tudo que eu vivenciei ali enquanto bebê, junto com a minha mãe, que teve muitos sentimentos intensos, me marcaram profundamente como algo quase perigoso. Basicamente, para você ter uma ideia assim, minha mãe já tinha 2 filhos, eu sou a terceira filha, ela não queria engravidar, mas o meu pai queria muito e ela engravidou. Então já veja aí um primeiro ponto de rejeição. Depois disso, ela, na hora que teve as contrações, que o bebê ia nascer, o médico dela estava fora. Foi para o hospital, viram que dava para esperar, deixaram ela lá esperando. Porém, ela teve que ficar sozinha no quarto. Meu pai não pôde ficar com ela. Ele teve que ficar lá embaixo, ficou no estacionamento, mas estava longe. E os 2 filhos pequenos dela ficaram sozinhos em casa. Então ela estava desesperada, porque não tinha previsão de que horas aquele parto ia acontecer. Não estava o médico, não estava o marido e os filhos pequenos estavam sozinhos em casa. Então ela estava desesperada. E eu, como bebê, estava absorvendo tudo aquilo. E aí foi feito o parto,
E toda aquela situação me marcou profundamente e eu pude identificar isso num trabalho terapêutico, ressignificar, reprogramar. E eu digo a vocês, como paciente, o quão libertador é isso. Uma sensação de leveza maravilhosa depois disso. E essa libertação favoreceu com que eu fosse de verdade alinhando mais o meu consciente com o meu subconsciente. O meu desejo de ser mãe que vinha crescendo com a intenção real de que aquilo acontecesse, de realmente permitir que aquilo tudo acontecesse. E aí eu fiz meu processo de autocuidado, acupuntura, fórmulas magistrais chinesas e em bem pouco tempo essa gestação aconteceu de forma natural e agora está aqui já com, neste exato momento, 26 semanas. Então eu estou compartilhando com vocês a minha história pessoal para você ver como é para todo mundo, né? Não importa qual é a tua condição, que estágio você está. Eu contei para você a história de uma pessoa que já fazia tratamentos de fertilização há 4 anos, de uma pessoa que tinha tido um filho, queria o segundo e não conseguia, e agora a minha história pessoal também, para você entender como é para todo mundo, é para você. Se permita, provavelmente é só isso que falta para desbloquear e você realmente realizar o seu sonho de ser mãe, você realmente engravidar. Então agora, para a gente poder exercitar um pouquinho, eu vou pedir para você que pegue um papel e uma caneta e você vai responder as perguntas que eu vou te fazer de imediato, sem pensar. É a primeira informação que vier na sua mente. Isso é muito importante, tá? A primeira informação que vier à tua mente, você anota. Não pensa, não fica analisando se faz sentido ou não, se tem uma resposta melhor que essa. É a primeira resposta que vier à tua mente. Combinado? Para a gente preparar para fazer esse questionário, eu vou pedir para você que agora se sente com a sua coluna retinha, seus pés apoiados no chão. Então procura não encostar na cadeira, você sustenta a tua coluna por enquanto, deixa os teus pés apoiados no chão e as mãos vão sobre as pernas, tranquilamente apoiados. Eu quero que você feche os olhos um pouquinho e só vá sendo conduzida agora por mim. Eu quero que você respire profundamente. Sinta como está a sua respiração hoje, como está o teu corpo. E respirando, você vai começar a soltar um pouco mais o seu corpo, relaxar um pouquinho mais os seus olhos, a sua testa. Vai separar a arcada de cima da arcada de baixo dos seus dentes para permitir toda a musculatura do rosto relaxar. Isso, relaxe seus ombros, os seus braços. O corpo agora vai ficando molinho, a coluna continua reta, mas o corpo molinho, relaxado. Isso. Direciona a respiração para o seu abdômen, toca o seu abdômen e permite que ele expanda quando você inspira e relaxe quando você expira. Então, quando você traz o ar, o abdômen vai lá para fora, bem grandão. E quando você solta o ar, ele relaxa. Mais uma vez, inspira e expira. Muito bem. Agora sim, você pode devagar abrir os seus olhos. E eu vou te fazer agora algumas perguntinhas que eu separei aqui, para que você possa responder a primeira informação que vier à sua mente, tá bom? Vamos lá. Ser mãe é... Escreva aí. Ser mãe é... O que você ganha em sendo mãe? O que você ganha em sendo mãe? Responda a primeira informação que vier à sua mente, sem pensar, sem racionalizar. Agora responda, o que você pode perder ao ser mãe? O que você pode perder ao ser mãe? O que te gera medo em ser mãe? O que te gera medo em ser mãe?
que te move a querer? O que te move a querer ser mãe? Quem, além de você, quer? Quem, além de você, quer? Você quer? Você quer? Muito bem. A partir dessas respostas, você já consegue ter uma ideia do que é que realmente está na sua mente. Eu espero que você tenha sido bastante honesta, tenha dado a primeira resposta sem avaliar, sem julgar. Sabe por quê? Porque a primeira resposta é a que vem do subconsciente. Quando a gente pensa, imediatamente vem uma resposta. Mas às vezes a gente não quer aquela resposta, ou não agrada, ou é feio dizer aquilo. Então, repense. Entendendo que a primeira resposta que vem é o que de verdade está no seu subconsciente e que é só olhando para o seu subconsciente, curando ele, reprogramando e ressignificando que você vai conseguir desbloquear o que provavelmente te impede hoje de conseguir concluir a tua gestação. Entendendo isso, aceite a primeira resposta que veio. Olhe para ela, pense como você pode ressignificar ou até mesmo por que ela veio. Por que eu sinto isso? Quando eu pergunto para você, você quer? Se a primeira resposta no seu íntimo foi não ou se veio um sim com um sentimentozinho de medo, pergunte-se, por que eu sinto medo? Por que eu digo que quero, mas no fundo eu sinto que não quero ou que eu não estou pronta, não estou preparada? Ao identificar isso, você está com a faca e o queijo na mão. Você tem a chance de reprogramar e ressignificar. É claro que muito provavelmente você vai precisar de uma ajuda profissional, porque é difícil a gente lidar com as nossas próprias questões, especialmente essas que estão aqui gravadas há muito tempo, que tem uma emoção forte associada. Então, ter ajuda é se permitir, é se dar um presente. Então, se dê esse presente de ter uma ajuda profissional, que em pouco tempo, se o seu desejo é real, em pouco tempo, você consegue se libertar, literalmente se libertar dessas crenças e traumas que hoje limitam o seu sonho de ser mãe. Agora, eu quero te ensinar mais algumas coisas que você já pode ir fazendo aí na sua casa, que você já pode ir utilizando algumas técnicas que vão te ajudar muito. A primeira delas é que você visualize você já sendo mãe. Imagina você já com a sua barriga, andando por aí. O que é que você faz? Como você se comporta? Como você se veste? Quem são as pessoas com as quais você conta a novidade a cada mês, quando você faz ali um exame novo, quando você vai fazer um ultrassom? Quem é a pessoa que você conta? Vai imaginando essa cena em detalhes e procure sentir essa cena. Talvez a primeira vez que você fizer não vai ser assim tão forte, mas isso é algo que você pode ir construindo e conforme você repete, vai ficando mais fácil trazer mais detalhes, mais sentimento à imagem. O nosso cérebro, ele cria a partir de imagens. Quando eu falo para você elefante rosa, quando eu falo para você casa vermelha, quando eu digo a você bebê, quando eu digo a você gestante, o que foi que veio à sua mente? A palavra ou a imagem? Muito provavelmente a imagem. Você visualizou um elefante rosa, uma casa vermelha, um bebê, uma gestante e não viu a palavra escrita. Isso porque o nosso cérebro, ele funciona a partir de imagens. Imagens que se associam a palavras, mas a primeira mensagem, a que ele entende mais fácil, é a imagem. Então você pode começar a criar a sua imagem perfeita, você gestante. Imaginando esses detalhes que eu falei. Você gestante, como é o tocar a sua barriga? Você gestante, com que roupa você veste? Como você se comporta? Com quem você fala? Com quem você compartilha?
Vá fazendo esse exercício todos os dias. Assim que você acorda, faz a visualização. E é assim, ó, não é para se apegar, fazer o dia inteiro, ficar pensando. Não, acorda, imagina, sente gostosinho e solta. Deixa de pensar no assunto. Quando for antes de dormir, faz de novo o exercício, visualiza quem é você grávida, como você se comporta, o que é que você veste, com quem você conversa. Respira, sente gostoso, traz um sentimento bom e solta. Se no início não tiver muito sentimento, tá tudo bem, devagarzinho você vai associando. E você pode, inclusive, fazer uma escolha. Qual é o sentimento que eu quero ter? É de felicidade? Legal. Então lembra de alguma situação da sua vida que pode não ter nada a ver com o processo de gestação, mas em que você se sentiu muito feliz, tá? Lembrou dessa cena? Agora traz a imagem tua perfeita da gestante e associa o sentimento com a imagem. Passado um tempo, vai fazer de novo o exercício? Visualize, lembra lá daquele dia que você foi muito feliz, que você se sentiu plena, feliz demais, radiante. Em seguida, traz a sua imagem perfeita gestante e cola, junta sentimento com imagem perfeita. Sentiu gostosinho? Solta, para de pensar sobre isso. E assim vai fazendo. Eu sugiro que você faça isso pelo menos 21 dias, que é o tempo que a gente programa o cérebro. É comprovado cientificamente que tudo aquilo que a gente repete por 21 dias se torna um hábito, se torna um condicionamento. Condicione a sua mente a enxergar como natural e agradável e feliz a sua imagem de gestante, a sua imagem perfeita. Faça esse exercício e me conta depois como foi para você, o que você sentiu. Eu acredito que a cada dia vai ficar mais fácil, mais forte e mais real. E sabe o que mais? Ao fazer um exercício como esse, você está contribuindo para que o seu corpo responda. O corpo, ele simplesmente responde aquilo que o cérebro mostra. Isso também é comprovado. Foi feita uma pesquisa em que você coloca ali os eletrodos no cérebro da pessoa e pede que ela se imagine fazendo alguma coisa. Por exemplo, um atleta se imaginando correndo. Aí eles fazem um mapeamento para ver que partes do cérebro são acionadas. Depois eles colocam os eletrodos no atleta e fazem ele de fato correr. E veem quais são as partes do cérebro que são acionadas. Sabe o que é interessante? Nas duas situações, as mesmas partes do cérebro são acionadas. Olha que legal. Bom, as mesmas partes são acionadas significa que é produzido no organismo a mesma química, os mesmos hormônios, que as células recebem os mesmos comandos quando eu faço ou quando eu me imagino fazendo. Tá fazendo sentido? Imagine você que quando você vai se visualizando grávida, na sua imagem perfeita, como você se veste, como você se porta, com quem você fala e o como você se sente, você está ativando o seu cérebro, como isso já sendo real. E, consequentemente, você está estimulando as células do teu corpo a funcionarem de acordo com essa imagem perfeita. Caiu a ficha? O lance é, imagine como já sendo real e aquilo se torna. Viva como se fosse verdade. O pensamento cria. Viva como se fosse verdade. O pensamento cria. Isso é científico. Isso funciona. Faça isso por você. Essa é a minha sugestão. E para fechar, eu queria deixar aqui um recadinho muito importante. O cérebro, ele responde à palavra também. Então, quando você se coloca na posição de tentante, você está dizendo que você está tentando. E quem tenta, não consegue. Porque quem tenta está dando 50% de chance para o sim e 50% de chance para o não. A palavra tentar representa para o nosso cérebro o fracasso. Algo que eu não vou fazer no fim da história.
Pensa aí no seu dia a dia, quando você diz assim, alguém fala assim, vamos lá, vamos fazer esse passeio, tá? Vou tentar. Quando você responde tentar, é porque ou você não quer, ou você não sabe, não tem certeza se vai conseguir, certo? Quando você realmente quer, quando você tem certeza que você vai conseguir, você diz o quê? Eu vou fazer. Eu vou. Então, no caso da gestação, eu nem gosto dessa palavra tentante. Acho bastante pejorativa e não funciona se a gente pensar em programação neurolinguística, que é a PNL. Não funciona. Não funciona para comandar essa maquininha aqui, que no fim, como você está entendendo hoje, é o que manda em tudo. Então, que tal a gente trocar de tentante para futura gestante? Eu sou uma futura gestante. Você se intitular futura gestante e se ver gestante, como a gente acabou de falar do exercício de visualização, e se sentir muito bem nesse papel, como a gente acabou de falar no exercício de visualização. Então troque, a partir de hoje está proibida a palavra tentante, a partir de hoje você vai usar eu sou futura gestante e você vai fazer uma visualização da sua imagem perfeita de gestante associada a um sentimento bastante positivo. Só de fazer isso, você já vai gerar uma transformação bioquímica no teu organismo. Você já vai começar a estimular as suas células de uma outra forma, para que seu corpo de fato se comporte com harmonia, direcionando a gestação. E se você puder, além disso, fazer um atendimento de reprogramação mental com um bom profissional, eu tenho certeza que você vai identificar aquela chavinha que está faltando virar, aquele pontinho que está faltando desbloquear, seja um trauma, seja uma informação que ficou ali mal resolvida, mal significada, seja uma crença limitante, ressignificar e aí se libertar para de fato realizar o teu sonho, para de fato alinhar consciente e subconsciente com a mesma informação. Os dois querendo 100% que essa gestação aconteça. Todas as células do teu corpo trabalhando 100% para que aquilo aconteça. Eu tenho certeza que em breve a gente vai ter boas notícias e vamos conseguir conquistar isso que é possível, que é da natureza, que é para todo mundo, mas que muitas vezes a nossa vida moderna, o nosso estilo de vida moderno bloqueia, limita, muitas vezes por crenças, preocupações, ansiedades, medos. Quando isso tudo se organiza, o corpo está pronto para ser o que ele nasceu para ser, para seguir um fluxo instintivo e natural que ele nasceu. Para funcionar dessa forma, o corpo foi feito para funcionar de forma harmoniosa e perfeita. Quando existe algum desequilíbrio, na verdade é só um sinal de que alguma coisa aí dentro não está em harmonia. Alguma coisa entre o teu corpo, a tua mente e as tuas emoções não está alinhado. Ao alinhar essa informação, o corpo se reorganiza, porque ele tem essa capacidade de se reorganizar. Ele tem a capacidade de se autocurar. E quando você associa boas técnicas a isso, bons profissionais, sem dúvida, seu resultado é ainda melhor. Então eu desejo que o seu sonho se realize muito em breve, que você assuma o seu poder pessoal de curar o teu corpo. Super beijo, foi um grande prazer estar aqui com vocês.